Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal Papo Humano. Depois de um tempo, né, que a gente não conseguia se reencontrar com final de ano, férias, a gente está de novo nós três aqui, eu, Cintia Almeida, a Alexandra Schneemann e a Alexandra Fogatti, e a gente hoje está aqui com um tema que às vezes é um pouco difícil de falar, né? E, e antes de começar, né, a gente gostaria de pedir para vocês curtirem, indicarem, né, para a gente poder tentar ajudar as pessoas, né, que é o intuito do nosso canal aqui. E voltando a falar desse tema, a gente escolheu hoje falar sobre o luto, mas não daquela maneira sofrida de se ver, né, aquela sensação da perda, da falta, do sofrimento. A gente queria trazer um pouquinho hoje para vocês o luto como várias coisas que acontecem na nossa vida que são cíclicas, né? Que tudo que a gente perde, tudo que tem essa falta, essa ausência, é um luto, né? É uma forma de luto. É uma fase da vida que a gente muda, uma escola que a gente transfere quando a gente é criança, um emprego que a gente muda. Tudo isso a gente tem que passar por esse luto, né? Que é essa falta, essa troca. E a gente queria mostrar para vocês hoje que, às vezes, a gente traz esse sofrimento porque esse momento de hoje nos remete a um momento que foi vivido na nossa infância, na nossa adolescência, e que, às vezes, a gente não conseguiu elaborar direito, né? Então, toda vez que vem essa sensação, essa emoção, nos remete àquela emoção porque como a gente tem falado aqui em vários vídeos, o nosso inconsciente, ele não tem essa medição do tempo, né? Ele é atemporal. Então ele só associa a emoção, a sensação com aquilo já vivido, independente de quanto tempo se passou, né? Então é isso que a gente queria trazer hoje para vocês, de uma maneira leve e para entender que o sofrimento, sim, da perda, ele é natural, né? Nós temos que aceitar mas que ele sirva também para nós elaborarmos, né, essas emoções mal resolvidas e conseguir amadurecer e continuar a vida, independente de qual situação que for, uma perda física de alguém, a perda de um emprego, de um relacionamento, né, de até uma casa que tenha que vender, qualquer perda, né? A gente não associa geralmente com uma perda física de alguém, mas luto é tudo que deixou de ser e está mudando, né, meninas? Exatamente, Cíntia. E eu acho assim que uma das formas de você conseguir lidar um pouco melhor com o luto, até físico mesmo, agora falando de morte física, é a gente ter essa visão um pouco mais ampla, né, do que nós somos, né? Porque a gente estamos num plano, né, no mundo material, né, na terceira dimensão, em que tudo é físico, tudo é material, né? Mas nós estamos, né? Nós não somos, né? Então, eu estou Alessandra, né? A Cintia está a Cintia, a Xan está a Xan, né? Mas nós não somos isso, né? Nós somos só isso, nós somos muito mais do que isso, né? E aí eu acho que é muito importante, justamente nós, como terapeutas energéticas, né, terapeutas holísticas, a gente realmente trazer isso, né, para reflexão, porque a gente fica muito limitado aqui na matéria. E isso é um sofrimento muito grande quando você perde alguém, você sofre pelo esse apego, vamos dizer assim, né, material, carnal, que você tem em relação à pessoa, né? E isso assim te causa um grande sofrimento, porque com a morte parece que tudo acabou. Acabou, é o fim de tudo, né? Aquilo ali acabou na sua vida, você nunca mais vai ver a pessoa e você sofre muito com esse fim, com esse término, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que nessas horas é importante a gente ampliar nossa visão de que somos espírito, né? E o espírito ele não morre, né? E aí a gente ter essa certeza, né? De que isso é só uma passagem, isso é só um estágio, isso é só uma etapa, isso é uma dimensão, né? Qualquer que seja a sua crença, né? Não estou nem falando de religião, eu estou falando de energia, né? Então, se nós somos energia, se nós somos espírito, o espírito é eterno, isso aqui ele é só uma transição, né?
Então, e eu tive que, desde muito cedo, lidar com isso, né? Eu perdi meu pai com 3 anos, então só trazendo um exemplo para ficar um pouco mais concreto, né? Para quem está nos assistindo, né? Eu perdi meu pai com 3 aninhos de idade, né? Então, eu não sofri o luto, vamos dizer assim, que a minha mãe sofreu, que os meus irmãos mais velhos sofreram. Porque eu não tinha esse apego, esse vínculo material suficiente, vamos dizer assim, com meu pai, né? Porém, não quer dizer que eu nunca não sofri, que não foi tão sofrido para mim como foi para eles. Foi bastante também. Então, foi até interessante, porque eu que, fazendo um paralelo com tudo que eu acabei de dizer, eu sabia que tinha um pai, né? Eu cresci, né, ouvindo histórias dele, mas eu nunca tinha tido contato físico. Quer dizer, obviamente eu tive, mas eu não tive memória em relação a isso, né? Porque foi muito recente. Então, né, na minha estágio de vida, né, só com 3 aninhos. Então, eu não criei memórias suficientes para isso. Então, eu sabia que ele existe, né, eu tenho um pai, porém eu não convivi com ele. Então, isso é uma coisa assim que fortaleceu, vamos dizer assim, essa minha crença de que não é o físico o mais importante, né? É essa coisa de tudo que ele deixou, né? Desse convívio que eu tive, e eu faço parte disso, eu tenho o DNA dele, né? Então, olha quanta coisa que a gente pode elaborar. Claro que a partir disso, eu passei por diversas situações da minha vida que eu precisei elaborar, né? Que eu precisei conviver e que eu tive de novo esse sentimento de perda, né? De vazio, que a ausência daquela pessoa ou daquela coisa causa na gente, né? Então, tendo essa visão de que isso aqui é só transitório, isso que acho que isso ajuda muito, né? Você conseguir elaborar isso, né? O que você acha, Chu? O que você gostaria de acrescentar nesse tema que é bem interessante e bem vasto, né? Acho que legal que você trouxe o seu exemplo, Lê, porque assim é uma boa forma de entender o luto, porque o luto a gente se apega muito, e o que é mais conhecido realmente, como a Cintia trouxe, é essa questão de perder alguém. Mas a gente tem vários lutos durante a vida, sobre vários ciclos que se encerram na nossa vida, né? É, e depois eu vou linkar com o que você falou, porque, por exemplo, a gente tem os ciclos de luto quando, por exemplo, você começa a escola, você deixa de ser totalmente cuidada para sua mãe, no seu berço ali, daquela criança de quem cuida de você, que é seguro, para ir para a escola. Então, é um luto, é um primeiro luto que a gente vive ali, real, na nossa vida, que é gostoso para alguns e para muitas crianças demora um tempo, tanto que tem aquela fase na escola que é de adaptação, né? Para a criança ir sentindo a confiança, para poder soltar a mãe, para poder soltar essa casa que dava todo o suporte para ela seguir. Né? Então, é uma primeira fase. Depois tem a fase que a gente vive também, da infância, que entra na pré-adolescência para a adolescência, né? São fases diferentes, onde você vai ter cuidados diferentes. A adolescência você vai ter que experimentar mais a vida, você vai querer questionar mais, coisa que, como criança, você deixa de acreditar no Papai Noel, deixa de acreditar no Coelhinho da Páscoa, perde, né, os presentes que vinham junto com essa inocência que ali existia, né? Então, as fases elas vão passando na nossa vida e depois quando você vai para a fase adulta, da adolescência que vai se encerrando para uma fase adulta, quando você vai para a faculdade, né? A faculdade é um novo início, que a gente está cheio de sonhos, né? O adolescente ele está cheio de sonhos que vai ser fácil, que conseguir conquistar a faculdade, que chega na faculdade a realidade é diferente. Se ele não correr atrás, se ele não tiver atitude, ele vai se perder no oba-oba das amizades, do que tem lá de, né? E não vai porque tem que ir. Então, tudo que ele criou, ele começa a perceber que na vida adulta vai mudando, ele tem que se posicionar. Então, é de novo uma fase que se encerra para ser adulto. E quantas vezes mais na nossa vida a gente não encerra fases, né? Em casa, quando você vende uma casa, viveu 20 anos numa casa, vende, é um ciclo que se encerra. Então,
E muitas outras poderia estar falando aqui, mas acho que já deu para entender que tudo a gente vai passando por isso, né? E a questão é assim, quando essas fases se encerram, algumas são legais. Vendi a casa porque de repente eu queria, e ok, vou para uma casa nova, beleza. Mas e quando essa casa, por exemplo, tem história? É da minha mãe, e eu tive meus filhos ali, criou-se toda uma história, e você precisa vender, você precisa sair daquele lugar para ir para outro. Então, será que essa fase, esse luto, vai estar bem elaborado em você? Né? E como a Cíntia trouxe, tudo é atemporal, as nossas emoções, o que está no nosso inconsciente é atemporal. Se você não elaborou, não entendeu que você precisa soltar, que é a história que tudo que aconteceu está dentro de você, que ok, é para uma fase nova, é para uma coisa nova, que o seu filho continua com você, que a sua mãe não vai ficar triste, o seu pai não vai ficar bravo com você, porque você está deixando aquele ambiente, né? Aquela casa que eles deixaram. Né? Na verdade, assim, é todo esse ressignificar dentro de você todas essas questões que vão borbulhando emocionalmente, né? Para você ir para esse novo. E aí, quando você vai para essa casa nova e começa a viver lá, você começa a se abrir para esse novo. Você não vem com o saquinho do Papai Noel cheio de emoção, cheio de sentimentos pesando em você, né? Você vai liberando essas emoções para você viver esse novo numa plenitude, né? Com mais facilidade. Então, o que acontece é que durante a vida, por a gente não elaborar adequadamente, né, por a gente não perceber por que que a gente está tão apegado a determinadas situações, é que a gente não vive bem, a gente não passa aquelas fases do luto de aceitação, né, de raiva que vai acontecendo, porque tem mesmo as fases de luto mesmo verdadeiras, né, que cada um vai passando no seu tempo. Mas a gente também passa isso nessas pequenas fases. E aí eu trago o que a Lê falou, né? Quando ela perdeu o pai dela com 3 anos, ela não tinha maturidade para isso. Mas provavelmente, em vários momentos da vida dela, em vários pontos, ela sentiu esse luto de maneiras diferentes, porque ela não tinha elaborado de uma forma consciente, né? De uma forma consciente, aquela perda, porque com certeza houve muitas consequências na vida dela. Tudo é como tem que ser, era a experiência que ela precisava ter, mas isso não significa que não teve peso, né? Que não teve dor, que não teve sentimentos que ficaram ali guardadinhos. Né, Cíntia, o que que você acha? É. Não, com certeza, é bem isso mesmo, aquilo que a gente comentou, né? Tudo que a gente consegue elaborar, né? Mesmo que doa, mas se você consegue elaborar e aceitar, as próximas fases, né, que você vai passar, que a nossa vida é cíclica, né? Vão ter várias perdas, né? Como você, quando você casa, por exemplo, você sai da casa dos seus pais, né? Apesar de você estar começando uma nova família, numa nova casa, você está deixando de lado essa fase de filho, né? Então, é um luto que você passa também, né? Essa mudança. Você tem que abrir mão de algumas coisas e isso não deixa de ser um luto. Então, é importante a gente estar com isso elaborado, né? E geralmente essas perdas na infância que a gente não tem essa consciência, né? Como vocês trouxeram, justamente por falta de maturidade, é que nos faz com que a gente sofra mais ainda quando tem alguma perda na fase adulta, por exemplo, né? Mas uma outra coisa que eu queria chamar a atenção para a gente pensar um pouquinho é naquela sensação da nossa perda, a dor que a gente está sentindo às vezes é mais pelo medo Hum, daquilo ou daquela verdade. pessoa que vai nos fazer falta, né? Porque às vezes a gente tem um apego tão grande que a dor, sim, é a dor do luto, mas e a dor daquela falta, daquela ausência? Nossa, como é que eu vou conseguir continuar, né? Mesmo uma coisa assim, um exemplo na adolescência, por exemplo, quando os pais mudam e o adolescente tem que mudar de escola, né? Como é que eu vou fazer que os meus amigos continuem na escola antiga, né? Então é aquele buraco, é aquela falta, né? Que é importante a gente analisar para conseguir elaborar com tudo que vai passando na nossa vida, né? Você falou em medo, né? Sentir esse medo do novo também, né? Você não sabe, Exato, é. né? Do desconhecido, né? Então,
você se apega a algo que você já conhece, que você já sabe como funciona, né? Você já sabe como, trazendo agora um pouco assim para o relacionamento, por exemplo, você acaba criando uma dependência emocional em relação ao outro, né? Porque Já está já está acostumado daquele acostumado, jeito, né? isso, É. exatamente. E aí se acontece o fim, né, desse relacionamento, você fica com medo de encarar um próximo, né? Que você não sabe como vai ser, você não sabe como que a outra pessoa é, ou a outra você já sabia, ela também já te conhecia e tal, e você acaba, às vezes, se fechando, né, para novas relações. Então, e para novas experiências, né? Então, tudo isso, olha quanta coisa que a gente consegue, né, falar, né, elaborar, e tudo em função dessa palavra, né, tão simples que se chama luto, né? Quanta coisa, né? E eu acho bem legal a gente trazer isso de que não, quando a gente fala em luto, remete imediatamente à morte física, que foi o primeiro exemplo que eu trouxe. Mas olha quantas coisas que as meninas trouxeram, né? Olha quantos exemplos que não é, né? A gente está diariamente, na verdade, convivendo com o luto, né? E Exato. quanto antes a gente entender, quanto antes a gente elaborar, mais a gente se abre para o novo, para novas experiências, para expandir, né? Para ganhar mais conhecimento, ganhar. Às vezes a gente fica ali, né? Tipo assim, sofre muito, ai, mas por que que isso aconteceu? Mas, né? Por que que ele me deixou? Enfim, né? E aí quando você vê, nossa, graças a Deus, já foi tarde esse traste, né? Aí depois você percebe que devia ter largado há muito tempo, né? Exato. É, porque essa sensação, ai, desculpa, mas essa sensação da falta faz com que a gente não consiga ir para frente, né? Seguir Uhum, você adiante, fica que fica empacado, ali né? naquele sentimento, exatamente, né? Então, e você não consegue seguir, né? E a falta, também trazendo dentro do que a Ale está falando, é o processo da identificação que a gente tem dos papéis, né? A gente acha que não vai viver sem aquela pessoa, se aquela pessoa for. Você acha que você não é nada na vida se você perder aquela outra pessoa, né? Então, na verdade, essa perda, né, esse luto que fica muito pesado, é, é para, de repente, você olhar o que é que está faltando em mim. Como a Lê trouxe, é uma dependência emocional do quê? O que falta em mim, né? Que Perfeito, eu estou pondo todo o crédito no outro. O outro. Eu não perfeito. sou nada sem o outro. E a vida mostra para a gente que isso não é verdade. O outro vai e a vida continua. E você não está vivendo a sua vida porque você continua identificado num papel que você criou como uma verdade absoluta, né? Então, eu não vivo sem aquele homem, o marido morreu, acabou minha vida. Não, a sua vida ela continua. O que acontece é que você vai ter que ressignificar tudo que esse homem que você pôs no pedestal, por exemplo, é, supriu em você, né? A falta que ele supriu em você. Então, de repente, você nunca foi uma pessoa que teve iniciativa, que ia lá fazer, e ele era. Então, ele fazia por você algo que você não tinha coragem de fazer, né? Ou ele era a pessoa que entendia perfeitamente tudo que você precisava. Tudo que você precisava, o outro já vinha e supria, e carência, tal. Então, percebe? Está faltando você com você mesmo. Porque a gente tem que buscar isso, né, meninas? Assim, o que é que está me faltando que esse outro me preenche tanto que eu não consigo viver sem ele? Que só de pensar isso dói. Aonde em mim está Esse essa falta, buraco, né? Que eu esse preciso buraco, ressignificar. esse vazio? E aí, às vezes, está essa história, às vezes é lá da infância, né? Às vezes como eu trouxe o marido aqui, às vezes é um relacionamento com o pai que não houve, né? Perdeu o pai cedo, ou o pai bebia, tinha algum ausente, problema, né? ausente, É. era vivo, mas era aquela pessoa totalmente ausente. Então, é uma carência, e por essa carência não ser elaborada, por você não ser compreendida, né? Não querer olhar aquela dor, e a gente ainda vê muitas pessoas assim, imagina o que aconteceu na infância, aconteceu, já está passado, mas é atemporal, não existe esse passado. Está tudo acontecendo o tempo todo, porque as suas células corporais registraram cada coisa que aconteceu, cada trauma que aconteceu está registrado na célula do seu corpo.
né? Então, vibra. E Isso fazem a tudo. conexão imediatamente, né, com aquela emoção, ele liga imediatamente aquilo que já foi vivido, né? E aí a gente não acha que era por causa daquilo, né? Acho que é Sim, só por né? causa daquilo que está É, acontecendo aquele nesse pontual momento. ali, né? Mas não, tá tudo ligado, né? Conectado. Agora, só uma coisinha que eu gostaria de trazer também, a gente não está trazendo aqui para dizer que é errado o sofrimento da perda, né? Não, muito pelo contrário, a gente tem que viver esse luto, né? Faz parte, né, da recuperação, da elaboração. O que a gente está querendo trazer aqui é que não pode viver em função disso para sempre, né? Tem fases do luto e são completamente aceitáveis, né? A fase do choro, da revolta, né? Do não entendimento, mas são fases que vão passando e que se você está com isso melhor elaborado em você, com o tempo você vai aceitando, você vai conseguindo falar sobre isso sem aquela sensação, daquela dor muito forte, né? Quando está bem elaborado, bem ressignificado tudo isso em você. Mas que sim, qualquer perda que a gente tenha, seja até de abrir mão de uma casa, como a Chá trouxe, que é uma coisa de família, óbvio que a gente vai ter essa sensação, né? Esse sentimento, né? Porque nós somos humanos, a gente tem essas emoções são ligadas, né? O que a gente está querendo trazer aqui é não viver em função disso para sempre, né? Que é isso que faz com que a gente não prossiga na vida, né? E olha que Porque tudo. interessante, né? Como tudo, desculpa, Xan. Pode ir, Não, depois. de novo eu como exemplo meu, né? Porque é muito recente, né? Eu acabei de mudar de casa faz 2 semanas, né? Então, e a Xan trouxe sobre a mudança, a Cíntia também falou agora. E olha que interessante, é justamente isso, assim, porque apesar de eu ter toda essa consciência, já ter vivido vários processos de lutos, né? Várias fases, né? Na minha vida, várias experiências, né? Vamos dizer assim. E aqui, né, onde eu tô agora, essa é uma casa maior, melhor, mais confortável, mais bonita, né? E tudo, deixar a casa antiga me trouxe algumas dores Traz dor, né? que eu achei que eu não, que já estava É, super, eu mas não via a e hora. é natural, né? Não se Aham, condene por isso, né? Porque é natural, né? Você viveu exato. anos lá, então, né? É natural isso. E assim, e eu não via a hora disso acontecer, né? Foi uma coisa assim muito esperada, muito uma expectativa muito grande para toda a minha família, para os meus filhos, ficaram muito tempo falando, ai, quando a gente vai para casa nova e tal, eu quero ter o meu quarto, eu quero isso, eu quero aquilo, né, as minhas coisinhas e tal. Então assim, apesar de ser uma coisa muito boa, uma conquista para todos nós, é um processo de luto também, porque e eu sou assim uma pessoa bastante emocional, né? Então eu tenho memórias afetivas, né? Então lá naquela casa que eu amamentei, que eu tive meus filhos, que eu isso, que eu aquilo, que não sei o quê, que eu, né, que eu e meu marido, a gente, né, começou nossa vida de casado, né, primeiro como namorado, porque a gente foi morar junto, depois que a gente casou, então, nós dois passamos por várias fases, né, então, mesmo quando é uma coisa boa, você vai viver esse processo de luto, né, E é natural, né? exato. Então, eu acho que o principal recado é esse, Cintia. Você trouxe a palavra certa. É natural, faz parte da nossa vida, né? E a gente vai viver diversos lutos, mas é porque eu acho que a principal palavra também que a gente pode trazer é renascimento, né? Sim, sim. Ciclo, é início e fim, né? E para você poder trazer um novo para dentro de você, para dentro da sua vida, você tem que, né, elaborar. Beleza, Abrir mão, né? você vivenciou tudo que precisava vivenciar, aquela experiência foi boa para você até determinado ponto, ok, tudo que você podia aprender, você aprendeu, e agora vamos para a próxima. É uma escadinha, né? Você vai evoluindo, vai subindo, né? Os degraus aí, né? Então, isso a gente tendo essa visão, a gente consegue é, viver isso, né? Trazer isso para nossa vida de maneira mais suave, de maneira mais leve, né? Sem aquele peso. Claro que a dor, o sofrimento, ela vai acontecer e viva isso. Ninguém está falando, pelo É, contrário, gente, a gente não está falando para você não sofrer, para você não chorar, para você não viver, porque você não viver o luto, você não colocar isso para fora, é pior, né? Ele vai é. vir de outro momento, De outra maneira. de outra maneira, né? E como um turbilhão. Então, viva o seu momento, chore,
sofra, mas passe por ele, né? Uhum. Isso eu acho que é muito importante, né? E aí, como a Acha falou das etapas, né? Viva todas as etapas do luto, mas beleza, o que ficou, ficou, e agora é uma nova etapa, uma nova fase, né? Porque tem uma coisa também disso, só para fechar, para a gente encerrar Sim, o vídeo, né? É que tudo que é novo é obscuro, né? Então, quando se encerra um ciclo e se inicia o outro, seja ele bom, como o seu caso ali, ou seja ruim, né? Ruim no sentido de ter o afeto, muito afeto envolvido, né? A perda, né? o afeto É, esse afeta. o afeto afeta. Então, assim, essa perda, né? Vai ficar muito obscuro como vai ser daqui para frente. Então, essa dor, ela vai se intensificar. E é necessário viver. Então, a Lê vai viver esses momentos vivendo o presente, curtindo cada coisa na sua casa nova, mas vai ter que elaborar o luto que passou, o que ela deixou, o ciclo que se encerrou. Percebe que isso é viver. Eu estou vivendo a vida. Então, se eu perdi alguém que me afetou muito, e eu vou continuar a viver, eu vou viver a tristeza, eu vou viver a negação, a raiva, por o tempo que aquilo precisar ser elaborado dentro de mim. Mas eu preciso estar com o olhar de que eu estou vivendo, porque muitas pessoas nesse processo querem deixar de viver, né? Querem ficar na total depressão, querem se entregar porque não se identifica nesse papel da vida, só Uhum. nesse papel do que foi perdido. Então, fica aí a mensagem: o obscuro é, é assustador, mas ele é necessário. Então, viva a vida presente, né? Para você poder elaborar o que passou e elaborar o que vem para frente. E é vivendo que a gente segue, tá bom? É isso Meninas, aí. acho que é isso, né? Aí, obrigada, Isso aí, Sheila. gente, mais uma Obrigada. vez. Obrigada, Lê. Obrigada, pessoal. E acho que por hoje a gente vai ficando por aqui, né? Isso aí, Aí, até não a esqueça de se próxima. inscrever, curtir, comentar, né? Deixar o seu like, compartilhar, né? Fica Isso bem aí. feliz. Até Tchau, a tchau, próxima até a Até a semana. próxima. próxima, pessoal.